externar minha alegria em estar aqui mais uma vez com os irmãos. Convidá-los a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 8, versículo 34. Marcos, capítulo de número 8, versículo 34. Quem achou, dê glória a Deus. Quem não achou, diga, me espera. Todos acharam? Amém. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Amém? Somente até aí. Podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Senhor, foi lida a tua palavra, fala conosco, algo que venha nos exortar, nos consolar e edificar. Em nome de Jesus, engrandece teu nome. Amém. Irmãos, quando nós chegamos numa campanha que vai falar sobre decisão, vai falar sobre decidirmos, nós temos dentro de nós o desejo de decidirmos nossa vida, alguns mais, outros menos. Na realidade, a gente tem até um pouquinho dentro de nós, ou muito dentro de nós, que alguém decida para nós. A antropologia, se estudarmos a antropologia do brasileiro, nós temos uma herança cultural, não só cultural religiosa, mas cultural vinda do catolicismo. O Brasil é uma nação que, durante muito tempo, ela foi uma nação homogênea no sentido do catolicismo. Até pouco tempo atrás você nem podia ter outra religião senão o catolicismo. Isso gerou dentro de diversos meios da sociedade uma herança católica que normalmente não te apresenta o caminho e te fala por que aquele caminho é melhor. Ele simplesmente fala para você: faça assim. Isso cria dentro de nós, como criou dentro de nós, uma situação de muitas pessoas falarem para a gente o que a gente tem que fazer, que na realidade as pessoas decidem por nós o que nós temos que fazer, o que nós queremos, qual o melhor caminho a ser tomado. É muito difícil você ver pessoas que cheguem para você e te explicam: olha, existem situações, mas devido a essa aqui, não fica melhor assim? Como também é muito difícil a pessoa assimilar: fica mesmo, e ela ir fazer, porque normalmente ela é explicada e faz o seguinte: é verdade, mas eu faço o quê? Ela quer que alguém diga para ela: faz aquilo ali. Quando a gente fala de decisão, para Deus, Ele nunca quer que você faça porque é a única opção que você tem. Ele sempre quer que você faça porque você realmente quis fazer. Hoje me fizeram uma pergunta: por que Deus, sabendo que Adão ia comer do fruto, Ele colocou a árvore lá? Eu falei para a pessoa: veja bem, o homem só conhecia o bem.
Quando Satanás vai virar para Eva e vai falar assim: tu serás conhecedora do bem e do mal, a realidade da proposta é que tu conhecerás o mal, porque o bem já conhecia mesmo. Era isso. O homem até então, ele só conhecia o que era servir a Deus. Ele não conhecia a opção de não servir a Deus. Um relacionamento que você só tem uma opção não é um relacionamento livre, de amor livre. É tipo, só tem tu mesmo, né? Vai. Fazer o quê? É tipo você, aquela pessoa que você olha para trás e que você olhava, sempre pensou na sua vida: com fulano ou com fulana eu nunca me envolverei. Aí tem uma explosão nuclear, sobreviveu você e a pessoa. Aí, né? Só tem tu. Vai tu mesmo. É a mesma coisa eu dar uma prova para você e botar lá, marca a resposta certa, eu só coloco a opção A. Quando Deus, ele sempre quis ao ser humano um relacionamento livre. Quando o homem pecou, ele se tornou escravo do pecado. Quando o homem crê no Senhor Jesus, ele é liberto. Ele já não é mais chamado de escravo, ele é chamado de filho. Não mais escravo do pecado, mas filho de Deus. Ele passa de criatura para filho de Deus por adoção. E o filho é livre, porém o filho serve. Mas, todavia, o filho serve em liberdade. Ele serve em amor e gratidão. Ele é livre para servir. Ele serve porque ele entendeu que esse é o melhor. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que diversas vezes Deus coloca diante de nós decisões. E decisões que partem de uma só decisão. Porque nós somos muitas das vezes levados a querer um caminho pelo que esse caminho vai nos proporcionar. De um lado você não está errado. Se a irmã me oferece um emprego, a outra irmã me oferece outro emprego, eu vou botar as duas propostas na minha frente e vou ver qual que eu vou trabalhar menos e ganhar mais. É natural. É natural muitas das vezes nós procurarmos coisas pelo benefício que aquilo vai nos trazer. E quando a gente vai falar de um relacionamento com Deus, não é diferente. O problema é qual é o foco do seu critério. Qual é aliás, melhorar isso. Qual é o critério que direciona o seu foco? Porque muitas das vezes nós vamos querer servir a Deus pelo que Ele pode fazer. Que Deus é galardoador dos que o servem, isso é bem verdade que a Bíblia nos diz. Que Deus é abençoador, isso é verdade também. Que Deus tem vida e vida em abundância para aqueles que são seus, isso também é verdade. Quando a gente chega em Marcos 8, se a gente pegar do 5 em diante, nós vamos ver que Jesus, ele vem numa sequência de milagres. Ele vai fazendo diversos milagres. Ele vai libertar o endemoniado, agora ex-endemoniado, né? O gadareno. Ele vai vir fazendo os outros milagres mais. Ele vai curar um homem que era surdo e gago. Quando a gente chega no capítulo 8, ele vem numa sequência de milagres também. Só que quando chegamos no versículo 34, Jesus está falando e começa a falar sobre a sua morte. Ele vai falar sobre o cerne do seu ministério. O centro do seu ministério nunca foi o dia que ele ressuscitou Lázaro. Nunca foi o dia que ele levantou o paralítico no tanque de Betesda. O cerne do seu ministério nunca foi quando ele multiplicou os pães e os peixes.
É tão interessante que no capítulo 8 fala sobre uma multiplicação dos pães e peixes. A segunda multiplicação. É tão interessante também, se a gente analisar as multiplicações de pães e peixes, nós vamos ver que num certo momento o pessoal que comeu lá dos pães e peixes que foram multiplicados, eles vão atrás de Jesus. E Jesus vai falar: eu conheço o coração de vocês, vocês não estão atrás de mim pelo que eu sou, pelo meu ensinamento, pela minha presença, pelo meu caráter, nem mesmo por eu ser o Messias. Vocês estão atrás de mim por causa do pão e do peixe. Vocês estão atrás. Jesus vai falar: vocês estão atrás de mim pelo que eu posso gerar materialmente na sua vida. Agora, quando Jesus ele vai dizer: olha, quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser me seguir, é tão interessante que a palavra seguir na Bíblia, o seu sentido está ligado a crer. E segundo a palavra que era usada desde o Antigo Testamento para crer, fala sobre constância, firmeza, fidedignidade. E agora ele está dizendo: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Porque negar o outro é muito fácil, mas negar a si mesmo vai dizer o seguinte: negue agora a sua concupiscência. O que é isso? Língua estranha? Não, concupiscência quer dizer desejo forte. 1 João capítulo 2, versículo 16 vai dizer que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e concupiscência, uma outra que seria a soberba da vida. É tão interessante que até mesmo Jesus foi tentado nesses três modos. Concupiscência da carne, necessidade carnal, vai, transforma aí a pedra em pão. Concupiscência dos olhos, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Estava diante dos olhos dele. E soberba da vida, vai, faz um bang jump daqui de cima, e os anjos vão te segurar, e todo mundo vai te reconhecer como Messias. Mas ele resistiu. Todas as nossas tentações partem desses três tipos de concupiscência originais. Quando nós falamos em negar nós mesmos, é negar a nossa vida pregressa antes de Cristo. Por quê? Porque ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas agora, sabendo que é evangelho, é para fazer. É tão interessante que no Novo Testamento existe a descrição do dom ministerial de profeta, que é diferente do dom espiritual de profecia, que também é diferente do dom ministerial de profeta do Antigo Testamento. O dom ministerial de profeta do Antigo Testamento, ele consistia em chamar o povo ao caminho do Senhor. E suas palavras muitas das vezes eram canônicas, entravam como escritura bíblica. O dom de profecia é algo que vem para te falar, algo que está em oculto para ti, ou confuso, e vem te revelar de tal maneira que te exorte, ou te console, te edifique. O dom ministerial de profeta do Novo Testamento é para o já crente conhecedor da palavra. Por quê? Porque o apóstolo, ele firmava o ensinamento, ele apresentava o ensinamento. O profeta vinha para ratificar. A mensagem do profeta era: tu já não conhece? Então faz. É tão interessante, né? Não parece, o pessoal chama todo mundo de profeta. Tem gente que não tem coragem de ser profeta, porque ele só prega, né? Só prega as partes boas. Eu ainda vou ver uma campanha da porta fechada. Eu ainda não vi, só vi da porta aberta.
Não, essa é a sinceridade, porque Apocalipse 3 diz que ele abre porta, ninguém fecha. Ele fecha a porta e ninguém abre. Só que tudo que ele faz é bom, até a porta fechada com Deus é bom. Muitas das vezes Deus fecha a porta para a gente se arrebentar. Acontece então que agora ele está dizendo: negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar até mesmo os seus próprios interesses, a sua calmaria, aquele lugar de conforto. Negue a si mesmo. Porque o lugar de conforto é dentro do barco, o lugar do sobrenatural é fora do barco, andando sobre as águas. Quando nós vamos ver essa situação, ele também vai dizer: tome a sua cruz. Só que cruz fala de morte, cruz fala de aflição. E às vezes a gente ouve, né? Agora é só vitória. É só vitória quando você chegar para o céu. Se você for morrer daqui a 5 minutos, talvez agora é só vitória, né? Mas eu nunca vi um boxeador dizer que nunca lutou e teve 30 vitórias. Você só vai ter vitória depois da luta. Quando a gente vai falar sobre cruz, a gente tem que lembrar que Jesus está falando que ele iria para a cruz. Quando ele vai falar: quem quiser vir após mim, ou quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Ou seja, quem quiser me seguir vai fazer as mesmas coisas que eu fizer e passar pelas mesmas coisas que eu vou passar. E agora ele está falando sobre isso. É interessante que Jesus ele vai separar para falar de cruz só quando vai chegando perto da anunciação do seu martírio. No Evangelho de Lucas ele só vai falar de cruz no capítulo 9, que é a mesma palavra que a gente leu em Marcos 8. No versículo 23, o comentarista bíblico fala: esta é a primeira menção a uma cruz em Lucas. Lucas 9, 23. Ele vai dizer: a cruz era bastante conhecida como instrumento de morte, de tal modo que nesse caso ela representa a morte ou a separação da antiga vida, uma das marcas do discípulo. Eu não posso entender nem dizer que eu sou discípulo se eu não estou disposto a mortificar a minha carne e mortificar a história que eu tinha lá atrás. Tu já viu alguns testemunhos? Ela conta da sua vida pregressa, ela põe até um sorrisinho assim, ó, no canto da boca. Aí fala um monte de coisa que ela fez no passado. No final fala: mas Jesus me mudou. A transformação dela é uma fala. Por quê? Mas tudo que ela fez é uma fala enorme. Quando na realidade, olha, eu era um miserável pecador. O pior pecador da minha vida. Porque o pior pecador da minha vida sou eu. Da sua vida é você. A gente fala assim: ah, fulano é o maior pecador que eu conheço. Alguma coisa você não entendeu do Evangelho. Porque o maior pecador que eu conheço sou eu. Porque se eu olhar para trás na minha vida, quem pecou na minha vida fui eu. Meu vizinho pecou na vida dele. É verdade, Jesus. Aí a pessoa: não, eu fiz umas coisas assim, 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 mas Jesus me mudou e Jesus tem transformado minha vida. Ele tem me dado a paz que excede todo entendimento. Ele me trouxe uma alegria que eu não tinha. Ele restaurou a minha vida, ele restaurou a minha família. Era para falar mais do que está acontecendo com Cristo. Paulo vai dizer que ele que faz tal coisa, fazer tal coisa, não faça mais. Por quê? Porque nós temos que mortificar a nossa carne. Se Cristo morreu, todos morremos. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos como nova criatura.
Porém, quando a gente vai falar sobre cruz, e Jesus está falando agora, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que quiser salvar o seu eu, quiser salvar os seus próprios desejos, ou então quiser salvar até mesmo o seu bem-estar perante os demais, ou até mesmo querer salvar a sua própria vida em si, como até que aqui não existe isso, mas em alguns países como cristãos são caçados e mortos. Se ele preferir a sua vida, ele perderá, no caso perderá a vida eterna. Mas aquele que estiver disposto a mortificar o seu eu, mortificar os seus desejos, as suas preferências e até mesmo a sua vida em prol de Cristo, esse salvará a sua vida eterna. Só que quando a gente vai falar de cruz, Jesus está dizendo: eu vou, é para você também. Só que nós temos que lembrar uma coisa: Jesus, ele padeceu sim, sofreu sim, mas ele ressuscitou e ele foi exaltado com um nome sobre todos, com a glória que eu tinha contigo antes mesmo da fundação do mundo. Nós temos que lembrar que nós não servimos a um Deus que padeceu naquela cruz e ficou ali. Às vezes as pessoas falam: os religiosos mataram Jesus. Ninguém matou Jesus. Ele morreu a hora que ele quis. Quando ele olhou, já está bom, já verti todo o meu sangue, já cumpri o ritual sacrificial. Pai, agora eu entrego o meu espírito. Nem a morte ordenou nada sobre a vida de Jesus. Só que nós temos que lembrar que nós servimos ao Cristo, que foi morto, ressuscitou e é exaltado. E se ele foi exaltado, nós seremos exaltados com ele. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos no meio dessa luta também, na cruz que estamos levando. Nós temos que saber que a justificação em Cristo, ela é confirmada na sua ressurreição. Por quê? Porque o sacrifício do Antigo Testamento tipifica o sacrifício de Jesus. Existiam 2 bodes. O bode que era morto no dia da expiação tipificava Jesus sendo morto, seu sangue sendo vertido para pagar pelo nosso pecado. O bode emissário, o que era colocado a mão, o sacerdote pegava a mão cheia de sangue do bode morto, do bode expiatório, e botava sobre a cabeça do bode emissário e mandava esse bode para fora do arraial, simbolizando que todos os pecados estavam sobre o bode e agora tirava do meio do povo. Ele representa Jesus ainda vivo, ressuscitado. Aí diz João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa justificação é confirmada na ressurreição de Cristo. Justificação quer dizer que nós somos justificados, as nossas falhas, nossos pecados anteriores à nossa fé estão apagados. E não somos mais vistos por Deus como pecadores sujos, mas alvos mais que a neve por causa da justiça de Cristo. Porque quando o Pai olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo sobre a nossa vida, nos vê limpo. E agora justificados, nós somos regenerados, nova criatura. E sendo nova criatura, nós passamos a quê? A ser agora filhos de Deus por adoção, co-herdeiros com Cristo das bênçãos celestiais. E por quê? Porque decidimos seguir a Cristo, ser um imitador de Cristo. Decidimos negar o nosso eu e tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Porque a cruz de Cristo, melhor dizendo, porque a nossa cruz é um pouco da cruz de Cristo. Por tomarmos essa decisão de seguir a Cristo verdadeiramente,
É tão interessante que Jesus está falando, como diz o texto, para a multidão e para o discípulo. Ele está falando para quem já era crente, para quem estava começando a virar crente e para quem já era crente há muito tempo. Ele vai dizer: não importa se você não é crente, não importa se você está começando a crer ou se você já creu um tempão. Ele está dizendo: o que importa é a sua decisão, que é testificada não pela palavra, mas pelos atos de você negar, de vir após mim, de me seguir, de negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Porque quando tomamos essa decisão, sendo agora feitos co-herdeiros com Cristo das bênçãos celestiais, nós temos o que? Nós temos livre acesso a Deus quando falamos com Ele. Nós não precisamos mais que um homem venha mediar por nós. Nós temos agora autoridade espiritual como servos do Senhor e filhos dele. Nós temos agora uma ligação com Deus. Nós temos toda a Trindade habitando em nós. Nós temos agora sendo edificados como pedra desse edifício chamado igreja, onde a igreja é o templo do Espírito Santo, e nós, estando na igreja, nós também passamos a ser templo do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que comunica a vida e a voz de Cristo a nós, e nós temos a nossa salvação garantida em Cristo, porque estando nele nenhuma condenação há. E ainda, além disso, Deus é tão bom conosco, que ainda disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E o Cristo exaltado se manifesta na nossa vida através de milagres e dons sobrenaturais. Para quê? Para nos dar vida e abundância. É por isso que para alguns Ele vai e dá uma cura necessária. Para outros, Ele vai trazer agora de repente uma profecia que vem exortar, consolar ou edificar. Para outros, vem trazer uma instrução para que essa pessoa venha ser direcionada nas suas questões de sua vida. Ele continua se manifestando na nossa vida. Ah, vai se manifestar igual na vida de todo mundo? Não, vai ter gente que vai receber uma cura, vai ter gente que não. Mas aquele que não recebeu a cura, recebeu um outro cuidado de Deus que o primeiro não recebeu. Que nós temos desejos para a nossa vida, que nós temos pedidos a fazer, tem. Isso é normal. Mas nós precisamos entender que toda decisão de Deus em nos abençoar já está feita. E para Ele dispensá-la sobre a nossa vida, falta você tomar a decisão que Ele colocou diante de ti pela graça. Romanos 3:23 vai dizer que todos os pecados são carentes da glória de Deus. Ali continua dizendo no 25 que Ele nos propôs a salvação dele. Propôs a quem? A todos. Todos pecaram, Ele propôs a todos. A partir dessa decisão, uma decisão não de só você levantar a mão e falar que você é crente, e falar: aí pastor, põe meu nome aí na listinha de membro. Mas uma decisão de verdadeiramente você seguir a Cristo. Seguir a Cristo quando teus amigos te chamam de bobo porque você vai para a igreja e não mais para o baile com ele. Seguir a Cristo até mesmo quando você é o único crente da sua família e a pressão é grande. Jesus disse: aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. O que é aborrecer? Aborrecer é um hebraísmo, não é aborrecer de você ir lá e brigar com seu pai e sua mãe. É aborrecer no sentido de preterir, ou seja, entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da minha parentela, eu faço a vontade de Deus. A minha parentela eu continuo orando por ela, mas não deixarei de seguir a Cristo por causa deles. É isso. Porque quando você toma uma decisão
de seguir a Cristo, pegar a sua cruz e ir com Ele, o mais interessante é que tu nem carrega essa cruz sozinho. Sabe por quê? Às vezes a gente não nota aquele que está conosco. Às vezes a gente fala o seguinte: eu também queria ter. O problema é que eu teria só 3 anos de ministério de Jesus para decidir crer nele ou não. Mas eu queria ter vivido na época de Jesus. Você já pensou ter visto o Cristo? De repente comer com ele? O bom é que ele gostava de peixe e eu também. Mas às vezes a gente pensa em ter a presença de Jesus. É muito bom, mas ele disse: eu vou, mas enviarei outro Consolador. Outro, ali é outro, da mesma forma que ele, da mesma essência, ou seja, tanto Deus como eu. Consolador, a palavra ali é Paracletos. Paracletos quer dizer consolador, quer dizer advogado, quer dizer ajudador. João, na sua primeira epístola, vai dizer que nós temos um advogado, um Paracletos. Charles Serrier vai dizer então que sentido de advogado aqui é tanto como ajudador. E ajudador é aquele que caminha do seu lado te fortificando. Só que Jesus é Paracletos. Só que o Espírito Santo também é Paracletos. Às vezes a gente não vai ter Jesus fisicamente do nosso lado, mas nós temos o Espírito Santo dentro dessa cruz. Nós não carregamos sozinhos, porque o próprio Espírito Santo é aquele que caminha do nosso lado, nos fortalecendo e dizendo: eu estou contigo. E é Ele que nos ajuda, porque sem Deus nada podemos fazer. É Ele que nos faz capazes de carregar essa cruz. Todo bem que fazemos, espiritualmente falando, fazemos porque o Espírito Santo nos dá condições de fazermos, porque por nós mesmos não temos como. Ah, mas as minhas lutas. Eu postei no Facebook que se nós dissermos dentro de uma igreja que os anjos do Senhor acampam ao teu redor, todo mundo vai dar glória a Deus, e tem que dar mesmo, porque fala do cuidado de Deus para com a nossa vida. Mas ao redor, tá aqui, ó, os irmãos estão ao meu redor, formou até um círculo aqui, ao redor, mas esse ao redor tem uma distância entre eu e vocês. Só que o Espírito Santo, ele não está ao redor. O Espírito Santo está dentro e ao lado. Numa estratégia de guerra, a última linha de defesa tem que ser do mais estrategista e mais forte. A última linha de defesa tem que ser a mais forte. Só que a nossa última linha de defesa não é o anjo. Estão desfazendo deles, mas não são eles. A nossa última linha de defesa nas nossas batalhas é o próprio Deus que nos defende e guerreia por nós. Porque nós decidimos servi-lo, sim, em obediência, mas em amor. E aí nós vivemos a fidelidade de Deus nas nossas lutas, nas nossas questões, nas bênçãos que necessitamos, na sua providência, naquilo que Ele vem para gerar vida e abundância em nós. E recebemos muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. O que Deus quer para nós, mas o que Deus quer de nós é simplesmente: decida-se a ser realmente um seguidor meu. E eu vou continuar
essa sequência de milagres sobre a sua vida. Decida-se a ser um seguidor de Cristo, e as bênçãos do Senhor te seguirão, como diz nas cartas paulinas, se não me engano, Romanos 8. O Senhor te chama para tomar uma decisão que vai gerar benefício. Lembra lá no início? Não que você vai tomar essa decisão pelo benefício material que Cristo vai gerar sobre a sua vida, mas uma decisão por toda a graça, por todo amor, por toda a justiça, por todo o benefício que Ele tem feito para com a tua vida, em sair da sua glória, se despojar da sua glória, se fazer como homem, vir para a cruz, padecer daquela cruz e ressuscitar o terceiro dia para confirmar tudo isso sobre a sua vida. Por isso você deve se decidir por Cristo, para levar uma vida em Cristo, para que as bênçãos de Cristo possam ser consequência benéfica sobre a sua vida. E se você recebe essa palavra de decisão, bata a palma e glorifique o nome do Senhor, porque só Ele é digno. Aleluia.